Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Mais uma vez, eu, Raquel Lemos, estou aqui invadindo esse programa, invadindo esse podcast, o CoutoCast, né? Mais uma vez, com toda a honra, com muita gratidão por estar aqui com essa responsabilidade que não é pequena. Mas hoje, assim como foi prometido no episódio anterior, hoje promete, e promete muito. Então, hoje, mais uma vez, estamos aqui de frente com ela, com a Anne Couto, que vai abordar um dos assuntos que realmente a cabeça da mulherada também vai fazer. Os feedbacks dos episódios anteriores foram excelentes. Vocês não têm noção. Sim, e isso, pra gente que está aqui organizando tudo, é de grande satisfação, porque a gente está realmente já deixando tudo bem preparado para que todas as mulheres possam se organizar cada vez mais, para que em 2026 evolua cada vez mais com tudo isso. Então, os temas que estamos selecionando aqui são temas que precisam ser abordados, principalmente de forma estratégica, para que 2026 seja um ano extraordinário para todas nós mulheres, principalmente para você que está daí assistindo. Mas vamos lá, né? Dar um oi a ela, a Anne Couto. Oi lá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Deixa eu só aqui recapitular, aliás, ressignificar o discurso dela. Ela não está invadindo, ela foi convidada. Não diria nem que ela foi convocada, ela foi convidada e ela aceitou o convite. E eu aqui sou grata por você ter aceitado o convite, né, de partilhar comigo esse momento. Estamos aí realmente caminhando para o final de 2025, um ano que trouxe diversas experiências, vários insights, e o objetivo de trazer para 2026 uma consciência para essas mulheres, uma consciência de que há algo poderoso lá dentro delas e que elas ainda não descobriram. E nós vamos falar sobre isso hoje, porque, como tem naquela música do Charlie Brown Jr., Mulher de Fases, me esqueci agora, acho que é Charlie Brown, não. Não, não é Charlie Brown, não. É sério que eu esqueci, gente. Não é Charlie Brown, não, mas CPM 22, alguma coisa, é um desses caras aí, eu sei que eu curto, mas enfim, a Mulher de Fases, né? Inclusive, hoje eu coloquei lá nos meus stories algo relacionado a isso, que é muito comum as mulheres acordarem assim, mas eu tava tão bem ontem, por que eu me acordei assim hoje e tal? E o que eu trago para elas é o seguinte, não é que é frescura, não é que ela é louca, né? Que mulher doida, né? A gente recebe esses títulos, esses rótulos, e a gente acaba aceitando isso, né? Exatamente. E a proposta dessa temporada é exatamente trabalhar essa desconstrução, de que, na verdade, ela não é doida, ela não é normal, ela não é fresca, ela só está passando por uma fase, e que essa fase é natural. O desafio está em ela entender o que ela está sentindo, o porquê que ela está sentindo e como ela pode utilizar essa fase que ela está transitando de uma forma que favoreça ela e que não gere frustração.
Falando em fases, hoje o tema desse episódio nada mais, nada menos é do que as 4 fases do ciclo menstrual e suas características. Olha que forte. Então, ó, a Anne já trouxe um pouco, né, esse spoiler do que nós vamos falar aqui hoje, e esse é o nosso tema central. Então, assista aí até o final, porque tem muita coisa boa para vir. E então, Anne, me diga aí, me fala um pouquinho sobre esse tema, para que a gente já dê início aqui a todo esse material e todo esse episódio, que eu tenho certeza que vai agregar muito. Então, eu trouxe aqui algumas informações, e como eu falei nos episódios anteriores, eu fiz uma curadoria, fiz uma pesquisa baseada no livro da Miranda Green, né, Mulher Realizada. Então, parte do que eu vou estar compartilhando hoje é com base nesse livro, tá? Então, as fases do ciclo menstrual, ela consiste em 4. Por isso que no episódio 1 eu falei que nós, mulheres, somos 4 em uma. Inclusive, gente, eu postei no TikTok um recorte. E parabéns para vocês, meninos, que estão ali interagindo, que estão entendendo que esse assunto também é para você. Não é só para nós, mulheres. Porque uma vez que a gente se entende, é ótimo, é maravilhoso, é realizador. Mas quando os meninos passam a nos entender também, cara, aí fica 10, fica pleno. Então, essa parte de conscientizar as mulheres de que essa transição dessas 4 fases é algo natural delas, e não está errado em ela viver e ela transicionar nessas fases, o que acontece é que elas não foram ensinadas a olhar para isso. E olhar para isso como algo que é favorável para elas. Não como algo que boicota, que limita, sabe? Que tá errado, que tem alguma coisa de errada comigo. Não. Então, hoje, esse tema eu trouxe justamente com essa observação, com esse intuito, de trazer para elas que cada fase delas, ela tem os seus prós e tem os seus contras. Mas os contras, na maioria das vezes, acontece justamente por nós queremos forçar a barra. Eu querer utilizar a fase que não me favorece para fazer coisas que... Exatamente. Entendeu? Então, partindo disso, hoje a gente vai trazer um pouco sobre a fase reflexiva, que é o período menstrual, esse é o pontapé inicial. Sempre nas mentorias, nas consultorias, eu sempre oriento as meninas a fazer o seguinte: o seu ponto de partida é o seu primeiro dia da menstruação. É a partir daqui que você tem como bússola para se auto-observar. Ver toda essa transição dos seus primeiros 7 dias, o seu nível de energia, de comportamento, sabe? Que é a partir dali onde ela começa a entender um pouco como funciona. E aí foi como eu trouxe aqui, né, que é o período natural de hibernação e de recolhimento, que é o que a gente falou no período, na fase anterior, na temporada anterior. É o período de se recolher. É a fase que o seu corpo está pedindo para você se recolher, para você se renovar. Que no caso é aquela fase que nós paramos assim, falamos assim: ai, hoje eu não tô muito bem pra sair, ai, eu vou vestir uma roupa, não sei o que vestir, então não tô muito aquele dia que você quer ficar né? só de pijama e de pantufa em casa, sabe? É o seu corpo dizendo assim: ó, esse é o período que você tem que dar uma recuada, sabe? Esse é o período de você invernar, de você olhar mais para dentro, de você se acolher. Só que o que é que acontece com as mulheres da atualidade? Elas não respeitam isso. E, na verdade, não é que elas não respeitam. É porque nós estamos dentro de um ecossistema que nos obriga, e aí a gente aceita essa imposição do consciente coletivo, dos ambientes externos. Ah, você tem que fazer tal coisa, você é profissional, então você tem que, sabe, tem que ser produtiva sempre. Tem que ser produtiva sempre, tem que estar bonita sempre, você tem que estar sorridente sempre, tem que estar bem-humorada sempre. E, cara, não vai rolar. Não vai acontecer. A partir do momento que você entende que cada fase ela lhe entrega perfis, comportamentos, capacidades, emoções diferentes, você trabalha ao seu favor de forma estratégica. Então, trazendo exatamente essa parte da hibernação, é exatamente aquele momento que passa para que você entenda que, por mais que pareça difícil, mas não é que é difícil, é que o seu corpo está dizendo assim: o seu limite é até aqui. Perfeito. Entenda que o seu limite nessa fase é até aqui. Se você extrapola esse limite, vai dar bug. E aí, o que funciona nessa fase, né? Por exemplo, acesso a ideias e informações subconscientes.
Como é uma fase de hibernação, de você olhar para dentro, você consegue trazer um pouco mais do seu inconsciente, as informações e as ideias que você de repente tem, ou que você tinha, que você engavetou, e ficou lá escondidinha. Porque nessa fase, como a fase é denominada reflexiva, é aquela fase que você olha assim, por exemplo, você planejou 2 fases anteriores fazer algo e não fez, e aí você vai tentar buscar o porquê. E aí lá no seu subconsciente você vai encontrar as respostas. Uhum. E a partir do momento que você utiliza essas respostas ao seu favor, você não se culpa, você não se pune, você entende que aquilo você não fez não foi porque você não queria fazer, mas é porque naquele momento a capacidade para entrega, para executar, não era favorável. E aí onde minimiza toda essa sensação de culpa, de punição, de estresse. Aquela autocobrança Aquela exagerada. autocobrança, entendeu? E aí você consegue fluir. Uma outra situação que é favorável nessa fase é a capacidade de reavaliar atitudes, objetivos de vida com sentimentos e intuições, não com pensamento. Interessante. Certo? Você colocou uma meta para esse ano. Tá? Aí você não bateu a meta que você colocou ainda. Porque, queira ou não, o ano não acabou, então tudo pode acontecer. Só que aí o que é que acontece? Por você viver num ambiente, nas atividades, você está imersa a toda a pressão do ambiente externo, você vai ser movida ao quê? Ao pensamento. Aí, consequentemente, você vai só se cobrar, só se punir. Ah, é porque não deu certo, por isso, por aquilo, e não sei o quê. Calma. Tá. O que ocorre? Mas lá, você trazendo a sua intuição, você vai estar mais leve, intuir, e você vai virar aquela chave. Caramba, peraí. Mas o ano ainda não acabou. O ano ainda não acabou. Eu ainda estou na metade do mês de dezembro. Até o dia 31, muita coisa pode acontecer. Então, você começa a enxergar possibilidades. E, automaticamente, você resgata a sua leveza. Na fase, uma outra característica que funciona nessa fase é a renovação de energias. Você se permite a renovar suas energias de uma forma que, naturalmente, você não invade aquele espaço de querer fazer, por exemplo, atividade física. Você vai para a academia, você pega pesado em algumas fases, mas nessa fase, por mais que você queira, você até consegue, mas você vai sobrecarregar. Uma vez que você se sobrecarrega, seu nível de exaustão aumenta. Uma vez que seu nível de exaustão aumenta, você fica frustrada porque você está exausta por uma coisa que você está acostumada a fazer em fases, e você, nessa vez, você fez. Como assim? Se eu faço o mês todo dessa forma, por que hoje eu não estou fazendo na mesma proporção? Isso está muito ligado à questão da falta de energia, né? Que geralmente isso, a gente porque ele fala diminui. assim, a minha bateria social agora, hoje não está muito bom. Mas, na verdade, é justamente por conta dessa fase, no caso, né? Pronto, quando acontece essa questão da bateria social, por exemplo, que é algo também que é característico, é justamente por isso, porque é na fase que você quer olhar para dentro, você quer olhar para você. Só que o seu corpo está dando sinais, mas você inconscientemente insiste em estar ali, forçando essa questão do socializar, muitas das vezes para atender a demanda e os interesses dos outros, e não o seu. Uma vez que você sacrifica os seus interesses para atender o dos outros, o que é que vem como recompensa? Punição. Ah, porque eu não poderia estar em casa dormindo e estou aqui no lugar que eu não queria estar aqui. Quantas vezes não aconteceu isso? Quantas mulheres não vivem isso? Ah, porque eu tenho que ir para tal lugar, porque tal pessoa me convidou, mas eu não posso dar um não. Exatamente. A gente vai falar sobre isso aqui. Então, assim, o que funciona nessa fase é exatamente isso. Você vai ter acesso a essas ideias, você vai se permitir essa restauração e essa renovação interna. E o que não fica, o que não rola bem, Anne? Ter expectativa de ser concentrada e dinâmica. Ou seja, você querer estar naquele ritmo acelerado o tempo todo. Cara, você vai se frustrar. Você vai se punir, você vai se culpar, você vai se questionar. Por quê? Porque você está esperando que você permaneça naquele time o tempo todo. E nessa fase em específico, você pode até tentar, você pode até conseguir, mas isso vai cobrar um preço.
Como tudo, né? Tudo tem consequência. Tudo tem E consequência. nessa fase não é diferente. E aí, por isso que eu trouxe, né, a partir do momento que eu comecei a estudar sobre isso, que eu entendi, fui trabalhar um pouco em mim, isso, que eu entendi o porquê do cara, peraí, as meninas precisam ter acesso a isso. Porque 99% das mulheres que eu já conversei, que eu já entrevistei, já participei dessas informações, todas elas desconhecem. Uhum. Sim, sim. E É novidade, né, na verdade, porque é um assunto que ele é um assunto muito importante que precisaria ser muito mais abordado e não é. Na verdade, é um assunto que acaba sendo anulado, né? E aí, assim, você para, analisa, vê como é que as mulheres estão se comportando atualmente, a autocobrança, toda essa questão de não ter um olhar estratégico no momento certo, na hora certa, de não entender o momento que precisa dar uma esgotada, parar aqui e dizer assim, agora é meu momento de repouso, agora é meu momento de descanso. E aí acaba que, no fim das contas, acontece todas as situações que acontecem, né? As mulheres se cobram demais pra fazer algo e aí depois fica nessa de e agora, pra onde é que eu vou, o que é que eu faço? E sabe o que acontece, Raquel? Além dela ficar nessa autocobrança, ela se pune e ainda pune os outros. Uhum. Porque da mesma forma que ela não entende, os outros também não entendem. E aí é onde entra também uma coisa que não funciona, não cai bem. É trabalhar muitas horas ou iniciar projetos. Uhum. Cara, não vai rolar. Por exemplo, eu estou nesse processo agora, né, de trazer para 2026 a mentoria, as imersões, e em paralelo tem faculdade, tem outras atividades, como você mesma me acompanha. Se eu pegar a fase reflexiva para ficar 4, 5 horas no computador trabalhando em cima do projeto, por mais que eu entenda, por mais que eu domine das ferramentas, por mais que eu domine do assunto, não vai rolar. Uhum. E aí eu fico naquela questão, por que que não, se eu entendo do assunto, por que que não está indo? Ou então vou iniciar um projeto que eu já venho trabalhando nele há muitos anos e agora chegou a hora de parir, Uhum. né? Trazendo o termo biológico da gestação. Agora chegou a hora de parir. Se eu for querer parir na fase reflexiva, não vai rolar. Sim. Porque a minha capacidade cognitiva, mental e algumas capacidades que para essa fase ainda não é favorável, vai travar. Sim, sim. E aí aí eu bato de novo. A consequência vai ser o quê? Exaustão, frustração, culpa. Anne, tá muito repetitiva essa questão. É para trazer para vocês que o problema da maioria, de 99% das mulheres que hoje vivem frustradas, exaustas, se culpando em síndrome de burnout, em distúrbio de ansiedade, depressão, é infelizmente por esse excesso de cobrança, por esse excesso de atender a todas as demandas e, consequentemente, você fica com a visão míope para si. Para entender os sinais que o seu corpo está lhe dando todos os meses, de você caminhar de formas que você vai conseguir, a partir de agora, acredito, que elas agora vão conseguir olhar assim, caramba, realmente. Então dá para eu dar essa recuada, é necessário que eu dê essa recuada, porque na fase agora dinâmica, que é o que a gente vai falar agora, cara, você não tem noção. Antes de você passar para a fase dinâmica, ainda mantendo nessa questão da fase mais reflexiva, vamos supor que a mulher está um mês inteiro nessa fase. Ela não teve essa fase dinâmica, essa fase estratégica. Ela está nessa mesma forma do início ao fim, mesmo tendo pausas de descanso. Você acredita que isso tem alguma coisa a ver com a ciclicidade também? Ou já é outra questão que pode estar também inclusa, né, dentro desse contexto? Porque, assim, eu conheço pessoas que ela inicia o mês, tá, na ativa, não naquela fase dinâmica, que a gente sabe que a fase dinâmica é o momento que você consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas ela inicia o mês tranquila, ali, conseguindo manter suas demandas. E ela tem as suas pausas de descanso. Mas, às vezes, a questão da exaustão e do cansaço, ela permanece mesmo você mantendo o seu descanso, né? E eu tô perguntando isso porque eu vejo que isso é muito constante. Tem muita gente que tira as suas pausas, e são pausas prolongadas, mas ainda assim, o cansaço, ele existe ali. Aquele momento de, não, deixa eu ficar aqui mais no meu canto, eu não tô com a energia muito lá em cima. Isso você acredita que tem alguma coisa a ver ainda dentro da ciclicidade? Está associado não só essa falta de não saber utilizar
certo? O ciclo menstrual para favorecer nessa parte gerencial do seu pico de energia e versus as suas atividades, como a sobrecarga. Você imagina só, você vai fazer 30 anos, né? Sim. Da idade de uma das minhas filhas. Você teve acesso a essa informação ano passado. Então a Raquel, até o ano passado, ela acumulou uma série de demandas, uma série de cobranças, uma série de afazeres e quis passar desde o momento que ela iniciou até o momento que ela descobriu essa informação nova no mesmo ritmo. Então é óbvio que por mais que você queira agora se reintegrar, vai ser um processo que vai necessitar um pouco de paciência. É igual ao emagrecimento. Tu passa a vida toda comendo mal, não se exercita, sabe? Aí quando você decide emagrecer, você quer perder 10 quilos em 90 dias? Não faz sentido. O seu corpo ele vai precisar se adaptar a novos padrões de comportamento, a novos hábitos. Então, bem assim também é nesse processo. Então, o excesso, todo esse período que você foi sobrecarregada fisicamente, mentalmente, emocionalmente, psiquicamente, cara, vinculado a essa parte inconsciente de tudo isso que estava dentro de você, mas que você não sabia como utilizar seu valor, por mais que você tá ali o tempo todo, você descansa o mês todo, você tira 30 dias de férias, mas ainda assim, empilhamento. Exatamente. E assim, essa pergunta ela surge justamente porque com toda certeza vai existir aquela interrogação na cabeça de muitas mulheres de tipo, ela tá falando que isso é uma fase, então isso pode acontecer durante uma semana, na semana seguinte eu tô dinâmica, mas já tem 2, 3 semanas que eu tô dessa forma, então é mentira, ou então algo tem errado, porque sempre existe aquela pessoa para duvidar. Sim. Né? Então, é preciso vocês entender, nós mulheres no geral, entendermos que tudo é um processo, independente de como for. Né? Tudo é um processo. Tudo está ligado à nossa parte mental também. A gente está falando da nossa saúde, mas estamos falando também do nosso mental. Então, tudo isso é um processo muito longo para que você consiga estabilizar e trazer para dentro da sua realidade da forma que tem que ser feita. É uma jornada. Exatamente. É uma jornada. Trazendo todo esse contexto da ciclicidade. Então, não significa que para umas mulheres realmente acontece a fase dessa forma, né? Uma semana você tá de uma forma, na outra semana você tá de outra, que significa que para todas as outras vai estar desse jeito também. Muitas vezes funciona de formas diferentes, até porque temos hormônios diferentes. Sim, não, e é como eu falei, você tá numa fase, eu tô em outra. Exatamente. Então, necessariamente, por exemplo, dando continuidade ao que não funciona na fase reflexiva, por exemplo, se as meninas estiverem nos assistindo agora, estiverem nessa fase, aprendizado, pensamento e planejamento lógico não vai funcionar para ela. Ou seja, ela querer aprender a aplicar agora tudo isso que ela vai estar assistindo hoje, nessa fase não vai rolar. Ela vai absorver o conteúdo, ela vai salvar para reassistir, para começar a aplicar, ela começa a se autoavaliar. Porque por mais que ela queira agora entrar para esse processo de execução, essa ainda não é a melhor fase. E é como você falou, é interessante você ter trazido esse ponto, porque realmente as pessoas, por ela não ter acesso a essa informação, elas vão achar que é uma fórmula mágica. Não é fórmula mágica, tá? É processo. Aqui estamos tratando de autoconhecimento, de uma jornada, onde você entende que algo precisa ser reajustado. E um desses reajustes está no resgate de você mesma. E essa filosofia, esse conceito, Raquel, nos oferece isso, esse autorresgate de nós mesmas. Porque a partir dessa característica tão nossa, é que a gente consegue entender que nós realmente, como eu falei no início, nós não é doida, nós não é fresca, nós não é só porque nós temos essas transições de fases dentro do nosso próprio corpo, e que não foi nos ensinado de que, olha, é normal você estar um período menos energia, é normal você, às vezes, não querer estar, sabe? Não lhe julgar. O objetivo desse movimento é exatamente trazer essa consciência para todas as mulheres e banir, não é minimizar, não, é banir mesmo o julgamento. Mas também é muito fresca, né? Isso a gente escuta de mulher para mulher, de né? De mulher para mulher, cara. Que não poderia acontecer em hipótese alguma. Exatamente. E é isso que me gera revolta, porque é como eu falei no episódio 1, você ouvir dos homens que nós somos complicadas é uma coisa, mas de uma outra mulher que vive os mesmos desafios cíclicos que nós, não faz sentido. Exatamente. Quando a gente escuta assim,
Eu acho que hoje ela tá TPM. Aí onde entra, o que não qual é o sinal de alerta para nós mulheres quando tá na fase reflexiva é criar objetivos, expectativas fora da realidade da fase. Se você você faz um planejamento de vendas, por exemplo, para essa fase, cara, o seu poder de comunicação, de persuasão, não vai rolar. Você não vai conseguir vender. Você pode até vender, mas a sua habilidade para venda, as capacidades para você fechar um projeto É mínima, né? é mínima. E olhe lá se existe a mínima. parte mínima. E aí o que acontece? Você cria aquela expectativa nesse objetivo, tá fora da fase, não acontece, o que vai acontecer? Vai chorar. Vai dizer, meu Deus, não bati minha meta. Ai, socorro, Deus. O boleto vai chegar e eu não tenho dinheiro do cartão. Cara, você usou a fase errada para fazer isso. Outra coisa que precisa ter muita cautela na hora é ter a expectativa de que as pessoas saibam o que acontece com você. Joga essa responsabilidade, O né? outro não, cara. Eu preciso me expressar, principalmente para quem vive em casal, certo? Uma das coisas também que me fez muito, Raquel, trazer esse conhecimento à tona foi melhorar as relações interpessoais, no modo geral. Ambiente pessoal, profissional, familiar. Gente, eu vejo muitos casais quebrar o pau porque a esposa não se entende, aí cobra que o marido a entenda. E aí um acaba não entendendo o lado do outro, né? Porque ele continua sem entender ela e ela continua com raiva porque ele não tá entendendo ela. Aí pune ela e fica aquele caos. Eu conversando com um homem em 2023, final de 2022, início de 2023, sobre isso, o cara disse assim, ei, quando é que vai ter um curso para homens para falar sobre isso? Você vai falar sobre homens? Que massa. Eu digo, bom, é interessante que vocês saibam, porque até quando você entende, e outra coisa, foi uma dica que eu dei para ele. Você não vai precisar perguntar a ela, você vai começar a observar os sinais. No curso, vocês vão aprender a ler os sinais delas. Perfeito. E a partir do momento que você lê aqueles sinais, você vai dizer, opa, hoje não dá para eu poder querer, assim, uma coisinha, não. Porque hoje ela não quer conversa comigo, não. Aí... Isso principalmente para aqueles casais que convivem, né? Que convivem. Porque assim, quando você tá ali em um relacionamento, um namoro ainda, Sim. onde tá cada um no seu canto, ainda dá pra ir empurrando com a barriga. Mas quando você já tá morando junto, existe toda aquela questão da rotina. Tem muitos casais que acabam tendo muito a questão do desgaste, aí quer recuperar. E aí é todo um processo. Então, dentro do curso, os meninos não vão ter que ficar perguntando, o que você tem hoje? Que você tá tão estranha. Que você tá com tristeza. Que você tá... Não. Ele vai aprender a ler os sinais. A ler as características comportamentais para entender. Pô, acho que essa semana... Perfeito. Entendeu? Porque a partir daí, ele passa a entender que ela tá numa fase, mas que essa fase ela vai passar automaticamente. Ele não força a barra dela, ela mantém ali a paz de espírito dela, ele, por sua vez, também não vai perder a paz de espírito dele e mantém ali a plenitude no lar. Então, quando eu falei sobre isso, o cara ficou assim, e quando é que vai ter esse curso? Porque é sobre isso, é sobre você conhecer. A partir do momento que você conhece, cara, a Bíblia fala sobre isso. As pessoas perecem por falta de conhecimento. As relações, elas se tornam destrutivas, tóxicas, frustrantes, porque as pessoas não se permitem se conhecer. Não permitem olhar para o outro pela ótica não só dele, mas a ótica do outro também. Ter esse conhecimento abre portas para tantas conversas, até conversas difíceis. Ontem eu estava escutando, na verdade, né, um podcast de um casal falando justamente sobre essa questão, sobre abrir portas para conversas difíceis. E essa questão de você entender exatamente sobre essa questão da ciclicidade, ela cai bem nessa questão. Porque você consegue até entender o momento certo para você ter essa conversa. Exatamente. Sabe? E a importância das conversas difíceis que ele falava era até conversas pequenas. Por exemplo, ele estava falando sobre uma vez que a irmã da esposa dele queria um valor emprestado. Eu ia falar agora, finanças, foi falar de dinheiro e ele era tava sem saber como dizer ela que não. Aí a esposa dele falou assim, é uma conversa difícil, parece simples, mas é uma conversa difícil, que você precisa ter essa conversa.
Então, ele ia falar com uma mulher sobre isso. Ele tendo esse conhecimento, ela também tendo esse conhecimento, eles iriam se entender facilmente, Sim. sabe? Ele usa até de forma estratégica o momento certo para conversar com ela, para não gerar frustração e nem conflito entre eles. O que falta exatamente é isso, é nós aprendemos a olhar para o outro, não, como eu falei, não só pela minha ótica, mas pela ótica do outro também. Peraí, Raquel, nesse momento, ela está numa fase que não dá para a gente conversar sobre esse assunto, por mais necessário que seja, mas vou esperar a fase melhor para conversar com ela sobre isso. Que aí é onde entra também um ponto de alerta, ignorar ou adiar esse recolhimento natural, pois é algo que gera estresse. Ou seja, se eu ignoro que eu estou numa fase que eu não estou pronta para ter uma conversa difícil, uma conversa que vai realmente dar ruim, Essa é aquela fase o que a gente estresse fica vai ser ao cubo, explosiva, vai né? ser explosivo. Entendeu? Porque eu vou exigir que você me entenda, automaticamente eu não vou conseguir lhe entender, e aí o que seria uma conversa simples se torna Aí caos. esse é o exato momento onde nós escutamos ela está de TPM hoje. É esse momento. Deve estar de TPM, que se tornou uma piada. Porque é até usado para homens, né? A gente sabe que homens não sofrem com isso, infelizmente. Brincando. Mas eles não têm essa questão da TPM. Mas tornou-se até uma piada interna, assim, né? E vou dizer uma coisa para você, viu, Raquel? A TPM, o período pré-menstrual, ele tá dentro da quarta fase do ciclo menstrual. E já vocês vão descobrir algo que é assim, você vai dizer assim, não acredito. Você tá de piada com a minha cara. Por quê? Porque todo mundo cria essa visão de que a TPM é a pior fase para a mulher. Exatamente como nós conversamos no primeiro episódio, né? Como nós conversamos no primeiro episódio. Inclusive, ano passado, você acompanhou comigo um evento que eu ministrei falando sobre isso, e quando eu trouxe essa informação, todo mundo ficou assim, como assim? Exatamente. Então, para fechar essa caixinha da fase reflexiva, a fase reflexiva é aquela fase que te diz, faça uma pausa. Porque se você não fizer, o seu corpo vai fazer por você. Então, quando a gente aprende a ler os sinais do nosso corpo e se permite a fazer essa pausa que é tão necessária para esse processo de renovação, você não faz o seu corpo a fazer de qualquer jeito e, consequentemente, você vive esse momento de pausa de forma leve, de forma plena, sem culpa. Dizer assim, caraca, consegue aproveitar verdadeiramente, exatamente. Né? Consigo aproveitar e consigo entregar proporcional àquela fase. Sem neura. Que é o que é mais comum hoje, né? Nós vivemos num momento que tudo é motivo de trazer aquela bendita autocobrança e aquela bendita punição, porque infelizmente o consciente coletivo nos obriga a isso. Sim, exatamente. E essa cobrança, ela vem para o lado profissional, para o lado pessoal, vem de todas as formas. Não, e para nós mulheres, né, que não exerce apenas o papel de mulher e de profissional, né, é de mãe, é de esposa, sim, é de filha, é de melhor amiga, aí é da melhor amiga, você passa a ser a terapeuta da melhor amiga, que confidente. Que é a pior parte. Entendeu? Você assume aquele papel da salvadora da pátria. Cara, você não tem noção. Não, é porque aí você começa a carregar muito peso, né? Peso, a gente tava conversando sobre isso, né, ainda há pouco. E a gente começa a carregar muito peso que não são nossos. A gente carrega os nossos pesos e os pesos dos outros. Mas aí é onde vem a fase 2, que é a fase que toda mulherada gosta. Eu já ouvi de pessoas, Raquel, dizer assim, eu queria ficar o tempo todo nessa fase. Por quê? Deixa eu ver se é a fase que eu quero ficar o tempo todo também. Tem uma fase aí que eu queria. Okay? Não, é unânime. É unânime as mulheres querem ficar nessa fase, justamente por quê? Porque a fase que ela oferece uma capacidade e habilidade ampliada. Principalmente aquela capacidade de entrega, de executar, de fazer acontecer. E essa fase é uma fase que automaticamente, inconsciente, todas as mulheres vivem na atualidade. E é por isso o nível de exaustão, o nível de estresse, o nível de ansiedade. Certo? E bem excessivo, né? Inclusive. Porque, infelizmente, nós estamos sendo condicionadas a viver o tempo todo na fase dinâmica, que é aquela fase que cria, né, o espaço para você fazer,
e acontecer. É aquela fase que aí deixa as estratégias, elas não deixam para outra fase. Você faz agora. Você utiliza toda essa energia renovada para produzir, produtividade, atividade, sabe, naquela coisa, tal, eu faço e aconteço. Aquilo que você falou, que tem coisas que em uma semana, Isso, né, o que levaria um mês para resolver, exatamente. faz em uma semana. Exatamente. Tem duas fases, as duas fases, a fase dinâmica e a fase expressiva são as duas fases dentro do período menstrual que, se você utilizar elas a teu favor, você consegue entregar nessas 2 semanas o que você entregaria dentro de um mês. Eu preciso dessa fase esse mês ainda, que ainda não chegou não aqui. Estou precisando dessa fase. Pois é. Aí o que é o interessante dessa fase, Raquel, é porque uma vez que você tem agora consciência de que você está no período que você está com capacidades e habilidades ampliadas, você vai utilizar ela a seu favor ao máximo, inclusive para não fazer o que você fez na fase da hibernação. Uhum. Você volta lá para aquele plano. O que você não fez na fase anterior, você consegue fazer agora. Você falando isso agora me trouxe até um insight. A mulher que já consegue dominar essa questão das fases, ela já consegue até entender em que momento ela pode produzir, justamente para que nessa outra fase ela não se cobre tanto. Exatamente. Né? Então ela diz assim, agora eu vou produzir para que naquela fase X eu possa descansar e não me cobrar e nem receber cobrança de ninguém. Né? Principalmente para quem trabalha prestador de serviço. Entendeu? Então, já a mulher que consegue ter essa visão, ela já consegue usar de uma forma muito positiva. Mas falando dessa cobrança, Raquel, vou dizer uma coisa para você. A maioria de nós mulheres que vive, né, principalmente nós que trabalhamos com serviços, a gente pensa muito que é o outro que está nos cobrando. Porque fulano está me cobrando. Não. Na verdade, não é ele que está te cobrando. Ele lhe cobra. Mas a maior cobrança quem faz somos nós mesmos. Uhum. Porque a gente acaba trazendo para nós a necessidade de suprir a demanda do outro. Sim. E aí vem a nossa autocobrança. Porque a partir do momento que você tem essa consciência de que, olha, nas 2 fases X eu vou trabalhar, porque naquela fase Y, é a minha fase de eu diminuir o meu ritmo e de me resguardar, de renovar as minhas energias. Você aprende a dizer não na hora. Olha, a partir de semana que vem, o que eu vou entregar tal coisa, a tua quantidade agora, porque semana que vem eu vou precisar reduzir a quantidade de entrega. Ou você necessariamente não precisa nem falar em algumas situações. Você entrega o máximo que você puder, porque na fase que você vai transitar, você já vai ter, a pessoa vai ter demandas supridas para aquela fase. Ele nem vai perceber. Exatamente. Porque você já entregou tudo para aquele período. Então, a fase dinâmica, ela realmente é a fase que todas as mulheres queriam viver de uma forma constante, contínua. E muitas mulheres vivem, infelizmente. E é por isso que muitas mulheres hoje, de caráter emocional e caráter psíquico, estão adoecidas. E quando eu estudei sobre isso, que eu entendi, que eu apliquei isso, caramba, as meninas precisam mudar esse ritmo delas, entendendo que tá tudo bem no dia que ela não conseguir entregar, no tempo e a risca, como ela achava que tinha que entregar. Porque é sobre o que ela passa a acreditar, porque o outro tá impondo a ela. Eu posso, eu tenho, eu devo. Até que ponto? Em que ritmo? Em que limite? Então, tudo é como você olhar, identificar, pronto, essa fase aqui é a fase que eu vou conseguir mandar ver. Entrego o máximo, porque na fase que foi a minha fase de dar aquela reduzida, eu vou conseguir reduzir em paz. E aí, o que funciona muito bom na fase dinâmica? Análise, ou seja, a nossa parte analítica e a nossa capacidade de aprendizado, ela fica extremamente ampliada. Então, esse é o período. Concentração e memória. É uma fase também que o seu nível de concentrar em processos é perfeito. E disposição para correr riscos. Porque como você está com mais capacidade analítica, você vai analisar, principalmente para quem tem o perfil do analítico, no seu perfil comportamental, você vai estar com ela muito mais ampliada, então você consegue analisar e você consegue agora, não, peraí, faz sentido aqui. Aí você vai lá e pá. Mas o que não funciona tão bem na fase dinâmica? Apoiar pessoas em níveis emocionais. Por exemplo, eu estou na fase dinâmica, então eu estou naquela fase de bala.
um avião, foguete. Raquel está numa outra fase, ou está na fase criativa, ou está na fase expressiva, transitando para a fase expressiva, onde automaticamente o seu nível já está tentando para diminuir. Vai dar choque, vai chocar. Porque eu vou exigir que você esteja no mesmo ritmo que eu. E você não vai estar. E vice-versa. Então, automaticamente, eu vou ficar chateada com você e você vai ficar chateada comigo. Porque eu vou trazer a crença de que você não tá nem aí, você é improdutiva, sim, é irresponsável, e você porque eu sou insensível. Tá vendo como ela é insensível? Tá vendo como ela é grossa? E infelizmente é o que acontece muito, né? Egocêntrica. Sabe? É exatamente por aí. Ninguém compreende ninguém. É aquela questão do umbigo ser maior do que o outro, né? Só então, o outro tem que analisar. Uma vez que você tem esse conhecimento, aí automaticamente esses conflitos, eles cessam. Outra coisa também que não funciona muito bem, projetos em conjunto. Justamente pelo fato de você querer, se você vai trabalhar em equipe, você vai querer que o outro trabalhe no mesmo ritmo que você. Para trabalhar com os meninos é bom. Os meninos são de linear. Se você pegar a fase dinâmica e for lá botar para vamos fazer serão, os caras entregam, filha. Sim. Mas com as meninas, não. Apesar que existe um detalhe aí, uma chave que a gente precisa abrir. Eu posso trabalhar com os meninos né, dentro dessa possibilidade, mas avaliando também alguns fatores. Por exemplo, você pode passar uma impressão de que você é extremamente autoritária, de que você é mandona, e isso pode gerar também conflito entre eles. Entendi. Porque a fase dinâmica, ela dá a fase da mulher empoderada. E tem mulheres que elas não sabem lidar com isso, infelizmente. Principalmente quando está em cargos de liderança à frente dos meninos. Porque não é sobre o poder, não é sobre força física, é sobre força emocional. É sobre força mental, é sobre você saber gerir as suas emoções. É você entender que você está ali como líder. Mas isso não significa que você tem que oprimir, utilizar aquilo para poder, sabe, sobrecarregar, exercer uma autoridade opressora. Perfeito. Infelizmente, se nós não parar para olhar dessa forma, dá ruim, certo? Sim. E aí, onde entra também aqui, dando sequência, delegar poder e responsabilidade. Por quê? Porque exatamente se eu for delegar poder para a pessoa na qual eu acho que vai pelo meu achismo, né? A fase é aquela fase que eu vou lá e eu analiso baseado, né, em algumas percepções que eu vou ter ali, eu vou lá e delego e de repente eu posso me frustrar porque aquela pessoa eu trouxe uma conclusão baseada na análise, mas tem outros fatores por trás que eu acabei não tendo a capacidade naquele momento de avaliar. Então, precisa também ter um pouco mais de cautela nisso. E os pontos de alerta da fase dinâmica é acreditar que está certa em tudo. Perfeito. Certo? Eu delego uma missão para Raquel e entrego uma responsabilidade. Aí, por alguma coisa ou outra, de repente foi falha minha de não ter avaliado que você estava com a capacidade para me entregar aquilo. Uma vez que você não entrega, eu vou lá e desço o sarrafo em Raquel. E ainda quero ter razão, porque... E se eu não fiz a análise correta de que você tinha capacidade de me entregar aquilo? É mais um motivo dos quais causam os choques também, né? Entendeu? Então, inclusive nas organizações, acontece muito isso. Nas relações, no modo geral, a verdade é essa. No modo geral, acontece exatamente esse choque. Por quê? Porque eu fico o tempo todo querendo ter razão, onde muitas das vezes não se trata de razão. Se trata de você ter um pouco mais de racionalidade e compreender de que, peraí, o que foi que eu não analisei na proporção correta para que as coisas viessem fluir dentro do esperado. Nessa fase dinâmica também fica mais fácil de tomar decisões precipitadas? Sim, mas aí é onde entra o que a gente vai falar sobre na fase expressiva. Porque essa questão de você tomar decisão precipitada é um risco, né? Que se eu não me engano, é exatamente aqui, ó. Iniciar coisas de maneira imatura por causa do excesso de entusiasmo. Esse é um outro ponto que a gente precisa ficar alerta. Certo? Perfeito. Porque exatamente por isso. Porque eu tô naquele pico de... Eu acabo tomando decisões erradas, fazendo escolhas erradas. E aí, na outra fase, caraca... Sim.
Eu acho que é uma das coisas que é mais comum, né, também. É outro ponto que é muito comum. Sim, E é agir justamente pelo pelo impulso. impulso. De eu vou fazer agora é o momento. Faz, depois para e fica. Por que eu fiz? Por que eu fui por esse caminho? Por que, sabe? Exato. Não, e foi bom você ter trazido esse gancho, porque estava relacionado ao último fator aqui que eu trouxe, que na verdade, gente, aqui foi alguns, tá? É alguns. É só um É spoiler. alguns de vários, né? De vários pontos de alerta, várias coisas que não funcionam, várias coisas que são favoráveis. Eu trouxe alguns aqui, até para poder não ficar extenso. Mas assim, foi muito bom você ter trazido esse ponto para fechar aqui, porque é muito comum, como você falou, principalmente nós mulheres, que age pela emoção muitas das vezes, por mais que a fase dinâmica é a fase analítica, mas quando aquela pessoa que ela não tem no seu perfil o perfil analítico, ele tá mais na parte do comunicador, que ele é mais emotivo, sabe? Sim, E a maioria das pessoas que caem nessa armadilha eu imagino que seja. mete os pés pela mão e depois vai dizer, eita caramba, eu fiz, Não precisava ser assim. sabe? Por exemplo, muitas das vezes as mulheres nessa fase é a fase que faz compra Uhum. e depois que compra, caramba, e agora? Eu comprei um negócio que nem. Não fazia nem sentido eu comprar isso aqui agora. Eu acho que nesse ponto aí, até mesmo tendo, me corrija, até mesmo tendo conhecimento, é algo que a gente acaba nem conseguindo ter tanto controle assim. Porque, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela é sexóloga. Aí ela fala direto assim: minha autoestima, ela já é muito elevada, mas eu aumento ainda mais quando eu faço compras. Então ela pode estar na fase que for. Porque eu já vi ela em várias fases, e em todas as fases ela vai lá e faz as compras que ela achar necessária. Mas principalmente quando ela chega nessa fase aí, eu já notei que é o momento que ela mais acaba comprando. Só tem que lembrar o Entendeu? seguinte: de repente, essa elevação da autoestima, onde ela associa a compra, de repente não é autoestima. Uhum. É uma ferida emocional que está ali, aberta, e que ela ainda não conseguiu enxergar. E ela utiliza a compra como algo para minha autoestima. Poder de aquisição. Sim. O poder de você comprar, de você ter. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque às vezes é como entra aqui. Toma decisões precipitadas. Uma coisa é você ir numa loja, comprar uma bolsa e sem precisar de uma bolsa. Mas quando você traz decisões aonde vai interferir na sua vida num todo, nas suas relações, Sim. na sua profissão, sabe? Então, precisa a gente olhar também um pouco mais para dentro, justamente porque não é sobre comprar um perfume, mas sobre aonde vou colocar o resultado da minha vida, por exemplo, o sucesso da minha carreira, os resultados que eu estou construindo para o futuro, sabe? Uhum. Então, a fase dinâmica, ela é a mentalmente mais produtiva no ciclo menstrual, mas precisa ser produtiva, mas de uma forma consciente, porque às vezes a gente associa muito produtividade e proatividade a excesso de demandas, e não é sobre ter excesso de demandas, é sobre você investir e canalizar sua energia naquilo que realmente importa. Olha, Anne aí trazendo, fechando com chave de ouro, com uma frase bem impactante, só que ela ainda tem mais coisas ali pra nos trazer. E aí onde vem a fase expressiva. Exatamente, tá vendo aí? Ela ainda tem muita coisa pra nos mostrar, o que é muito bom e muito importante, porque tá abrindo verdadeiramente a nossa mente e abrindo espaço para muito conhecimento, né? Como a Anne falou, esses últimos episódios e o episódio de hoje em questão, ela tá trazendo o básico. É o básico que já é bem profundo, né, em questão. Mas nos fala aí dessa outra fase. Pronto. Essa fase é uma fase que, assim, eu costumo dizer que ela não é uma fase do ciclo. Ela é um presente para nós. Principalmente a partir do momento que a gente conhece, tem acesso a ela e utiliza da forma que deve ser utilizada. Porque uma coisa é o poder e querer, outra coisa é o dever. Eu devo utilizar de que forma? Eu posso utilizar de que forma? Então, a fase expressiva é uma fase que, quando a gente descobre a vasta gama de capacidades que ela nos entrega, caramba! Sabe que quando você olha assim, meu Deus, é sério que em uma semana eu consigo ter tanta capacidade e habilidades ampliadas para fazer o que eu preciso fazer. E sabe o que é o bom dessa fase, Raquel? É que é uma fase que eu consigo fazer não só para mim, mas consigo fazer para o outro.
É aquela fase onde eu deixo de olhar só para mim, que é o que acontece na fase dinâmica. É por isso que a gente precisa ter um pouco de cuidado com essa fase, porque é uma fase que a gente às vezes transcende um pouco mais de egocentrismo, de egoísmo. Entendi. E que, na verdade, nós não somos egoístas. É uma fase que a gente a gente está mais empoderado e olhando mais para nós, para os nossos interesses. Sim. O que acontece na fase dinâmica é o contrário. A gente consegue olhar para os nossos interesses, só que dessa vez, não só do nosso, mas a gente consegue olhar mais para o interesse do outro. A gente está com o nosso lado altruísta muito mais evoluído. A nossa parte empática muito mais ampliada. Então, é aquela fase que a gente costuma dizer a fase da mãe. Sim. Sabe? Então, é uma fase que, se a gente utiliza ela trazendo essa consciência, não só na nossa vida pessoal, mas em todas as áreas, a gente vai ter resultados extremamente eficazes. E o segredo está em conscientizar dessas capacidades e oferecer de forma estratégica. Se oferecer de forma estratégica, o como utilizar. Anne, por que utilizar de forma estratégica? Justamente para a gente não, já que a gente está nessa fase do abraçar todo mundo, não trazer para nós aquilo também que não é nosso. Eu posso sim exercer o altruísmo, eu posso sim exercer a empatia, mas com limite. É nessa fase, Raquel, que a gente aprende a dizer o não. Uhum. Porque a gente consegue olhar assim, olha, eu consigo lhe ajudar, mas até aqui. Perfeito. Tá? Então, por exemplo, o que funciona bem, né, nessa fase? Como já falei, a empatia e a perspectiva altruísta. A gente consegue se colocar mais no lugar do outro, a gente se permite mais ajudar o outro, a gente consegue partilhar, colaborar. Habilidades eficazes de comunicação para lidar com pessoas. Aí é onde entra, falando sobre habilidades de comunicação em pessoas, Natal já é próxima semana. Olha aí. Natal é próxima semana, Raquel. Eu vou aproveitar esse gancho e trazer um pouco do que a GS nos mandou para Natal, os kits de Natal. E estão belíssimos. Não, eu tô aqui, meu No Deus. episódio do mês passado, com a Jennifer, eu tinha recebido um lote de uns kits. Só que quando foi esses dias, eu recebi outros. E assim, olha aqui. Para você que ainda não comprou o presente da sua senhora, não deixe ela sem um. Porque assim, venhamos e convenhamos. Você vai sair no lucro, né? Porque quem vai estar cheirosa vai ser ela. Esse aqui é o Grace Midnight, versão miniatura, com o Empire. Esse o kit Empire tá Woman lindo, 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 Só lindo. que eu sou suspeita, porque assim, eu gosto do Grace Midnight, mas eu sou apaixonada pelo Rouge. Aí o que acontece? Eles botaram a marca do CoutoCast versão miniatura. Menina, esse kit aqui é realmente uma tentação. É de você olhar e dizer, eu quero, eu preciso. Você não precisa nem presentear outra pessoa, você já pensa em se presentear, né? Então, Porque, sinceramente, mas eu estou apaixonada por algo aqui. Então, Eu estou muito apaixonada por algo. para aquela galera que vai viajar, também a GS nos mandou, né, esse kit aqui que eu amei. Verão. Verão, fragrância, tamanho para viagem. Nossa, você bota isso aqui na necessaire. Não, já fica sincero, né, filha? Já tá pronto. Perfeito. Não, eu digo, caramba, amei. Então, tá aqui, gente. Para você que ainda não comprou o seu presente de Natal, corre lá, entre em contato com a turma da GS e já garante presentes a partir de R$ 29,90, tá? Meu Deus do céu, Agora, graça. o que a Raquel tá apaixonada, que eu também tô, Chega a suei. pra você que gosta daquela coisa, sabe? Trazendo, Raquel, aquele momento da fase reflexiva, a fase do renovo, a fase onde você vai trazer ali aquele momento de bem-estar. Gente, esse kit aqui, Raquel. Esse Mostre, porque... kit. Eu só me imaginei fazendo uma única coisa. Sabe aqueles dias que a gente quer fazer aquela linda faxina em casa? Ai, Quer ver a casa toda cheirosinha, limpinha. Que você quer terminar o dia e dizer assim, a casa tá limpa, eu tomei aquele belo daquele banho. E as toalhas? Hoje tomei aquele belo daquele banho, deitei na minha cama e tá aquele aroma de casa limpa. É esse que tá aqui, ó.
Perfeito. Esse kit aqui, ele tá mais do que perfeito. Eu não sei nem o que usar pra isso aqui. Não, e assim, né, Raquel? O bom que a GS, através da Rinode, tá trazendo para esse ano opções de presente para todos os gostos. Ah, eu não gosto de perfume. Ah, eu não gosto de. Pronto, tem produto para casa, tem produto para viagem, enfim. Não dá para dizer assim. Ou não tem o que dar de presente esse ano. Eu tô aqui babando. Ela nem tá falando, eu não tô nem olhando pra ela. Eu estou aqui assim, aí. Não, e assim, essa fragrância de bambu, meu Deus, é maravilhosa. Pois é, ó. Vamos agora continuar aqui. Muito obrigada ao pessoal da GS. Amei os recebidos. Vou usar tudo. Eu vou até negociar aqui com a Raquel, uma vez que ela aceitou o convite, né? Vamos ver aqui. Vamos entrar no processo de negociação. Deixa eu entrar na fase expressiva que a gente negocia. Aliás, eu não, no caso ela. Vou esperar ela entrar na fase expressiva para a gente negociar. E voltando então, Raquel, para a fase expressiva, então, habilidades de comunicação, habilidades de você negociar, de você, sabe, trazer a parte de orientação, de liderança, de se relacionar com o time, porque, vamos supor, para nós que trabalhamos com pessoas em todas as esferas, a gente vai ter aqueles dias que a gente vai bater com aquela pessoa que, eita glória. Se você tá na fase expressiva, você olha assim, você nem se estressa. Uhum. Não vale a pena me desgastar, não. Você ignora mesmo. Para você, é como eu costumo dizer. Você fica igual a cavalo em 7 de setembro. Cacando e andando. Essa. A fase gaiata de Anicolto para comemorar o Natal. Então, assim, você ignora mesmo. Porque a gente sabe, você sabe, né? Você trabalha com pessoas e você sabe que a gente encontra aquele cliente, a gente encontra aquele colaborador, a gente encontra aquela pessoa da família, aquele cunhado xarope, ou aquele primo puxa, como eu costumo dizer. Então, na fase expressiva, você tá tão assim que você não perder minha paz com esse cara, não, sabe? Então, é uma fase que eu costumo dizer que ela é um prazer, porque exatamente é a fase que você entende assim, cara, não é sobre mim. Perfeito. Ou em algumas situações, né? Você aprende a preservar a sua paz. Mas você também consegue entender o outro, acolher o outro. E o bom dessa fase é que, além dessa habilidade de se relacionar com pessoas, a capacidade de você ensinar, de orientar e de liderar, você aprende a entender que é uma fase que, por mais que você esteja, né, nessa fase total de colaboração, de acolhimento, você aprende também a ouvir sinais para que você imponha limites. Então, por exemplo, o que não funciona muito bem nessa fase, né? Ser muito masculina. Muito masculina no sentido de nós somos luz e sombra, assim como também temos a energia feminina e masculina. A nossa energia masculina, aquela do fazer, aquela do acontecer, aquela do, sabe? Para essa fase ela não é muito legal, porque como é a fase que é a nossa fase mais mãe, mais acolhedora, se a gente tentar manter o ritmo da fase dinâmica, por exemplo, que é onde a nossa energia masculina está muito mais em evidência, você entra em conflito com você mesma. A capacidade mental ela dá um bug, porque você tenta forçar ser a mulher que estava na fase dinâmica, numa fase que você está mais emotiva, tá mais acolhedora, tá mais empática, e aí você acaba, sabe, como assim, entra aquele conflito interno. Outro ponto também que é interessante frisar para as meninas aqui, que não funciona nessa fase, é a motivação por objetivos materiais. Por exemplo, 2026 está chegando aí, a gente está trabalhando todo o nosso planejamento, tal, e aí vamos definir uma meta. Minha meta é comprar um carro, né? E aí você está trabalhando, estruturou tudo, aí chega numa fase expressiva, se você não vai conseguir focar, porque o carro até então é um bem material. E aí você passa a acreditar de que não faz mais sentido eu querer comprar esse carro. Não é que não faz mais sentido, é que naquela fase ela não se tornou a sua prioridade. E aí é onde entra a gente entender que vai lá, olha para o seu quadro de metas, o porquê que você definiu que vai comprar o carro, para quê, e
você reavalie. Só que na próxima fase, se faz sentido ou não você abrir mão daquilo que você colocou. Não é que você agora, não faz sentido eu querer comprar um carro por isso ou por aquilo, ou por alguém que trouxe um feedback e aí você acabou recepcionando aquela informação. Não, aquela fase, naquele momento, o seu foco não está para bens materiais, mas está mais para coisas que vai nutrir você por dentro, ou ajudar as pessoas nesse processo. Outra coisa também que não funciona nessa fase é esperar de si atitudes proativas, agressivas e dinâmicas. Porque como você está naquela fase mãe, naquela fase do acolher, naquela fase do cuidar, do ensinar, né? Na fase que você está ali para ensinar, para liderar, você não vai querer executar, você não vai executar, você pode até querer, mas você não vai estar com a capacidade e energia para executar, para atuar com proatividade, com aquela energia proativa o tempo todo. E uma vez que você não consegue, que você não está com aquela capacidade ampliada para atuar dessa forma, aí vem o que acontece lá na fase reflexiva, vai se chicotear. Vai dizer assim, por que eu planejei tal coisa e não estou conseguindo, não estou entendendo, por que não está dando certo? Calma, garota, não é que não está dando certo, é só que a fase que você está agora não é a fase para você fazer isso. Calma que a fase de você executar, de você fazer acontecer, ela vai chegar. E sabe o que é o bom? É que ela não vai demorar, ela só dura só uma semana e você volta tudo de novo. Então, é sobre entender isso. Aí é onde entra, Raquel, os pontos de alerta. O que nós devemos ficar em alerta na fase expressiva? Que, por coincidência, eu trouxe, se você observar, nos 2 exemplos anteriores, eu trouxe 3 pontos de alerta. Aqui eu trouxe 4. Por quê? Porque é aqui nessa fase onde nós, mulheres, por não entender de uma forma consciente que nós estamos nessa fase, comete diversas falhas. Falhas no sentido de trazer para si aquilo que não é seu. Por exemplo, se comprometer com muito trabalho adicional ou com muitas responsabilidades para ajudar terceiros. Essa é uma fase que, pelo fato de nós estarmos mais empáticas e mais altruístas, a gente quer abraçar o mundo. Tá? Tem uma teoria que eu aprendi com a Isabelle Moreira sobre as fases da mulher multipotencial. E uma das fases é a mulher, o abraço grupal. Então, eu acredito que dentro dessa fase, nós mulheres acaba tendo esse comportamento de sair abraçando todo mundo. É problema, é projeto, é demanda, sabe? Tem que ter muito cuidado com isso. Não reserva tempo para si mesma. Como é que tu vai conseguir reservar tempo para si mesma se você tá abraçando todo mundo, tá pegando o peso de todo mundo? Não sobra espaço. Exatamente. Não sobra espaço. Sensação de culpa se não fizer nada para os outros. Graças a Deus isso eu não carrego. Porque fulano me pediu tal coisa, mas aí eu tive que dizer não. Aí só porque você disse não, porque você nesse momento não podia, você vai lá e se chicoteia. Gente, dizer não é a melhor coisa que existe na face da Terra. É libertador. Porque assim, em algum momento você vai receber um não também, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não posso simplesmente suprir as expectativas do outro, não minha. Isso, exatamente. Entendeu? Então, se você aprende a dizer não, até mesmo nessa fase, fica mais fácil você fazer isso. Uma outra coisa que devemos ficar alerta, principalmente nessa fase, é ter pessoas em volta de você tirando vantagem por você estar muito generosa. Porque automaticamente você acaba transcendendo isso e, infelizmente e inconsciente, você acaba atraindo pessoas com esse padrão de caráter. E, cara, é uma armadilha, porque uma vez que você, vamos supor, na fase expressiva, você vai lá e trouxe o cara para você. Na outra fase, você não quer mais. Toma lá, a bucha é tua. E aí agora? Então, trazer esses sinais para o nosso corpo, para a nossa vida cotidiana, é muito importante porque evita que esse tipo de situação aconteça. E aí, o resultado disso não vai gerar conflitos ou desconfortos nas relações, porque uma vez que você agora entende que, não, peraí, fulano já sei que fulano é espertinho, deixa eu ficar, sabe? Eu coloco limite, não é que eu não vá ajudar, eu ajudo, mas com limite. Olha, até aqui eu vou. E pronto. E segue.
Então, a fase expressiva é aquela fase ideal para encorajar, para orientar, para persuadir, para influenciar, para liderar, mas sempre com a consciência de que você pode estar e deve estar no controle. No controle para se preservar e também para preservar o outro, porque uma vez que você se preserva emocionalmente, você também preserva o outro, porque você está trazendo para vocês a concordância. Olha, eu consigo fazer tal coisa dessa forma, mas assim, o resto é responsabilidade sua. Entra, vocês conseguem se comunicar. Lembra das vantagens do que funciona? A comunicação. Então, uma vez que você está com o seu lado comunicativo muito mais ampliado, até isso você consegue também deixar claro. Olha, Yane, até aqui eu consigo fazer, mulher. Agora, isso aqui é responsabilidade sua. Então, é como diz, né? O combinado não sai caro. A fase expressiva ela é ótima para isso. Perfeito, perfeito. Eu amei, assim, a Anne realmente se aprofundou aqui. Quase que não para de falar, a mulher se empolgou, entregou o assunto todinho. Ela disse bem assim, ó, eu vou trazer o básico. Ela foi com o assunto todo. Ela pegou o assunto todo e como é que eu vou dizer que isso aqui é o básico? É por isso que a fase criativa vai ficar pro próximo episódio. Porque é a fase que toda mulher diz que é a pior fase, a fase pré-menstrual. Ela, não, eu tô entregando o básico, gente. Se vocês falarem que saiu desse episódio assistindo o básico, sinceramente, eu vou ter que discordar de vocês. Porque assim, que é o conteúdo, já falei nos outros episódios, eu vou repetir isso até onde eu puder repetir. Ela entregou ouro. Então, assim, se em um episódio ela está entregando tudo que ela está entregando, imagina essa mulher como mentora. Imagina a mentoria dessa mulher. O que ela vai entregar? Né? Tem alguma coisa para entregar na mentoria ainda, mulher? Tem, muita coisa. Eu faço a pergunta, mas já tenho a resposta. Você falou das ferramentas, você viu que eu não trouxe as ferramentas, né? Porque, assim, como eu falei, né? Anne é o tipo de pessoa que eu conheço que eu sei que ela se aprofunda verdadeiramente no assunto qual ela está trazendo. Então, ela não está trazendo isso daqui sem dados, não está trazendo isso daqui sem estudos, muito pelo contrário. Além de ter dados, além de ter estudos, ela já colocou na prática na própria vida. E ela já mentorou muitas mulheres também. Então, ela pôde ver tanto o agir com ela mesma, dentro dela mesma ali, né, do seu convívio, quanto das outras mulheres também que foram suas mentoras. Então, assim, é mais do que comprovado, né? Então, imagine a metodologia que essa mulher não já criou. Rapaz, o método ficou muito bom. Ficou muito bom. E assim, inclusive, a metodologia foi o meu TCC na minha formação. Ano passado eu fiz uma formação, né, de mentora pelo Instituto Gama, da Kênia Gama, por sinal, uma mulher arrasa. Perfeito. E quando eu crescer, quero ser igual a ela, poderosa igual a ela. Mais, né? Aí eu apresentei, né, essa metodologia como meu TCC e assim, foi incrível, sabe? Porque foi como uma devolutiva que eu recebi, é algo que é inovador. Ela disse, olha, tudo isso que você está trazendo é algo inovador e que o mundo precisa. E por que o mundo precisa? Porque, como eu falei, a proposta dessa metodologia, Raquel, é trazer a consciência e com essa consciência melhorar as relações num todo. Então, não só a mulher ganha com isso, mas o homem também ganha. Uhum. A família ganha. Todas as pessoas que estão ao As redor, empresas na verdade, ganham, né? sabe? Sim. Então, se as pessoas elas se permitirem a olhar para esse conceito com um olhar realmente assim, dizer, caramba, eu preciso entender um pouco mais para melhorar a mim mesma e, consequentemente, eu melhorar o ambiente do qual eu estou inserida, já foi. Perfeito, perfeito. Então, estamos encerrando aqui. Porque assim, mais um episódio do CultoCast com esse assunto tão espetacular, que tem muitas coisas ainda para apresentar, muitas coisas por vir. E tem mais um episódio aí, tá? Então, aguarde que ainda tem mais um episódio, que é mais um daqueles que ela vai entregar o básico, segundo ela. No próximo episódio, a gente vai trazer a fase criativa, né? Que é a última fase para fechar o ciclo. E a gente vai trazer um pouco, Raquel, de como nós utilizarmos o ciclo menstrual como nosso coach pessoal. Perfeito, perfeito. Então, pelo título do próximo episódio, você já sabe que vai ter mais impacto ainda. Então, ó, já nos segue aqui,
compartilha também e curte para que você possa acompanhar cada vez mais os nossos conteúdos e para que principalmente o YouTube ele reconheça que você gosta desse conteúdo aqui e entregue para mais pessoas que têm interesse nesse material que nós estamos trazendo. Então, mais uma vez, Anne, muito obrigada por essa oportunidade, por estar aqui dividindo essa mesa com você e estar do lado de cá, dessa vez sim, entrevistando, né, como já estive aqui sendo entrevistada por ela, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada e encerramos por hoje mais um episódio, mas aguarde que vem mais um aí. Aguarde que semana que vem, aquela crença que você tem sobre que o período pré-menstrual é o pior período da sua fase, venha comigo que vou dizer uma coisa pra você. Essa crença vai ser desconstruída. Lhe garanto. Oh, é isso aí. E ela foi potente agora, tá? Anne. Aguardo vocês semana que vem, viu? Tchau, tchau. Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.